Oiê, Estúdio Brownie no ar com mais um episódio para vocês. Eu sou Ana Campbell e hoje a gente vai conversar com uma personalidade, um ídolo dos fotógrafos, entendeu? O nome dele é Renato Neto, mas esse é o nome, é o codinome. Tô brincando, o nome dele é Renato Neto. É que ele fez muito tempo trabalho para Globo, ele era o fotógrafo que fazia as fotos do Jorge Tadeu, então por isso que eu tô brincando aqui com ele, que a gente sempre... Inclusive, procurei uma flor para trazer para ele hoje, o Jorge Tadeu, mas não consegui achar, gente, revolta. Mas ele vai ter que voltar aqui para depois eu poder fazer essa entrega. Então, o Renato, ele começou trabalhando em estúdio fotográfico de publicidade nos anos 80. Durante 25 anos, ele fotografou atores e atrizes para os cenários das novelas da Globo. Hoje ele atua no audiovisual, na ABC Cursos de Cinema, onde tornou-se editor, faz parte do time de marketing e está lançando seu curso, fazendo vídeos com celular. Eu fiz um curso lá de estilo com o Vantoen. Aliás, agradecer ao Vantoen pelo carinho, a receptividade lá. E eu vi ele fazendo esse processo lá com o celular, muito legal. E aí a gente marcou de fazer esse bate-papo aqui. Ele trouxe várias ferramentas, várias coisas legais aqui que eu já estou curiosa para saber o que é. Então, já vou começar agradecendo a ele pela presença e pedindo para ele mostrar para a gente o que é isso tudo aqui, que a gente está curioso. Então, Renato, obrigada por aceitar o convite. Felizona aqui de receber você aqui de novo, para a gente bater mais um papo. Pô, eu que estou feliz pra caramba aí de ser convidado pela sua pessoa, que eu tive o prazer de reencontrar lá na ABC Curso de Cinema, fazendo o curso do Vantoen, como você já falou. Enfim, tamo aí, vamos embora. Show. Então, me fala aí, eu imaginava assim que vídeo com o celular seria algo mais tranquilo, né? Mas fotógrafo adora equipamento. Então, o que são essas ferramentas aqui todas que você trouxe pra gente e o que cada uma faz? Não, na verdade, a gente precisa mesmo só do celular. Isso aqui é tudo para impressionar clientes. Faz diferença? Faz diferença, porque quando a gente chega com o celular num local assim, o povo fica, esse cara não sei não. E aí a gente tem que jogar uns Hs assim, pro cara, não, peraí, eu chamei o cara aqui, o cara vem com o celular, então a gente mostra um monte de coisas e ele fica impressionado. Aí depois que a gente começa a mostrar o trabalho que está fazendo, já fica mais fácil. Entendi. Mas para chegar é difícil, você tem que... Isso já vem de longa data, né? Você chegava com uma... Estratégias. Com uma TechPix, o cara fica... Mas aí você começava a mostrar o que estaria acontecendo com tudo aquilo, aí não... Pô, o cara entende do negócio, né? Não vou dizer que eu entenda do negócio, mas eu entendo do negócio. Não, faz sentido o que você está falando. Eu tive pela primeira vez no Projac esse ano. E eu tenho um amigo que ele trabalha lá, ele é bem reservado, ele não publica nada. Hoje eu até mesmo mandei mensagem para ele, porque ele apareceu na novela ontem. E eu tava nessa cena porque eu fui trabalhar com ele de assistente. E inclusive eu vazei na cena. Eu falei, meu Deus, olha eu ali. Mas assim, é bom que só eu vou saber que aquela pessoa ali sou eu, porque é muito rápido, né? E eu sabia que a cena que ele ia aparecer porque eu tava lá. Eles gravaram em janeiro e a cena apareceu só agora. Aí eu peguei o trechinho e mandei pra ele. Falei, olha você, porque ele realmente aparece, né? Ele é o fotógrafo da cena. Da cena, Eles tinham contratado um figurante lá, mas aí as meninas da produção falaram, olha esse cara, ele tem look de fotógrafo, ele tem perfil de fotógrafo, vamos colocar ele. Aí ele entrou na cena pra clicar e clicou de verdade mesmo, né? Sim. Pra ter registro pra elas terem pra cena. E eu esqueci porque eu tava falando isso. Lembrei. Então... Você já tá esquecendo? Eu vou esquecer muita coisa aqui no decorrer. A gente já tá, né, conectado. É a idade. Sintonizado, né? Mas tudo bem. Meu Deus, é a idade, gente. Não, mentira. Vocês vão chegar lá, tudo bem. Não, é porque eu sou uma pessoa prolixa, como diz meu marido. Eu falo várias coisas para chegar no resultado do negócio. Aí quando eu chego lá, já esqueci o que eu ia falar. Então toca aqui. Parceiras do crime. É bem isso aí.
Então, já esqueci o que eu ia falar de novo. Mas inventa alguma coisa aí, vai, a gente vai junto. Ah, não lembrei. Aí, o que acontece? Ele tinha sim. sido... Lembrei agora, sério. Tá. Ele tinha sido assaltado um tempo atrás. E aí, comprou um equipamento novo, comprou uma mirrorless, né? Então, a mirrorless é menorzinha, mais levinha e tal. E aí, no dia do set lá, ele tava com uma 5D Mark III, que tem um corpão, né? Uma câmera super encorpada. Aí eu falei, uai, cara, tu trocou de equipamento? Aí ele falou, não, peguei emprestado com um amigo, porque... Aí botou um gripzão, assim, né? Aí eu falei, por que você não trouxe a tua câmera, que é muito mais moderna e tal? Aí ele, não, é porque aqui a gente precisa dar uma impressionada. É porque... cenário, né, e tal. Aí eu falei, entendi. Então tem tudo isso que você falou, né? Tem... Não, eu fiz muito coisas. isso que ele está fazendo agora, lá nos áureos tempos baramalais. E era muito legal porque eu me divertia e surgiu numa brincadeira dessa também. Eu acho que era um figurante que ia fazer um papel de fotógrafo. Eu tenho essa cena até hoje gravada num VHS, velhinho. E aí, quando a pessoa entrou assim para fazer o que tinha que ser feito, a produtora de arte, que era para onde eu trabalhava direto, né, para as produções, aí, peraí, não está certo isso não, e eu só de lá de longe olhando, né. Ela falou, Renato, vem cá, pode fazer um favor para a gente? O que foi? Topa aparecer na cena? Aí pronto. Não, no começo eu fiquei nervoso pra caramba, mas hoje eu tô safadinho, entendeu? Tanto que eu tô aqui hoje por causa disso. E é um processo. É um processo porque a gente fica meio que... A gente que está de trás fica meio nervoso, meio... não sei. Mas depois que passa para frente e sabendo como é de trás, o negócio fica mais fácil. A mesma coisa quando você está na frente, um ator no caso, quando passa para trás para dirigir, já fica mais esperto, porque ele sabe o procedimento de quem está na frente, e agora que ele está atrás, então ele toma todos os cuidados. Então eu fazia isso também. Não que eu seja ator, e até que eu sou um ator frustrado, mais ou menos um atormentado. Muito bom. Mas o meu problema é que eu não consigo decorar coisas. E já me ofereceram um monte de... Não, você fala. Não quero falar. Quando chega na hora da fala, eu travo. E aí é um empecilho para mim, por isso que eu não levei essa carreira a sério. Inclusive, teve uma situação numa novela, Malhação, que eu tive, olha só, um diretor me chamou, não, você vai fazer e você vai ter fala. Aí eu apertou. Passava nem pensamento. Aí, apertou, né? Não, que isso, vou falar, não, vai ser chato. Não, você vai falar que você é a pessoa certa para fazer isso, você está acompanhando a gente aqui desde o começo e tal, vamos fazer isso com você. Cara, foi uma complicação porque teve que ter autorização do SATED, que não é que é o órgão lá dos atores, alguma coisa assim, não é isso? Eu não sei. Não sei o nome direito. Foi uma complicação, o diretor assinou, foi uma brabeira. E aí no dia da gravação, antes da gravação, eu peguei o texto, e pedi para uma amiga me ajudar, porque, olha a resposta, eu não podia vacilar, não era brincadeira. Né? Era uma participação bunda, mas para mim era legal estar no meio de um monte de gente que eu já conhecia e participando, né? E aí o pior disso tudo é que a cena seria a primeira cena da tarde, 1h estava marcado. E eu já fui nervoso com o equipamento, que o meu equipamento era eu que ia usar e tal. E aí parece que uma atriz não chegou, não sei o que aconteceu, essa cena foi a última. E foi a tarde toda no maior perrengue, no maior nervoso, cada vez aumentando mais para fazer aquela participação. E durante a participação eu teria que fazer as fotos, como eu fiz. Eu fiz antes e durante eu também fiz. Então eu quero dizer com isso que eu sempre consegui fazer um monte de coisas ao mesmo tempo e estar dentro e fora da brincadeira. Porque eu sabia que tinha que fotografar, digamos que você é atriz, eu sabia que eu tinha que fotografar você, eu na hora da cena, a câmera em mim, eu fazendo todo o esquema para fazer uma foto bonita. Logicamente que quando as câmeras viram para cá, porque é tudo feito, né? Mas
era Malhação, então era um monte de câmeras em tudo quanto é canto. Então era tranquilo porque a minha câmera estava de um lado que eu poderia fotografar você, a atriz, e não ia aparecer. E aí, bom, já fiz antes, garanti, mas eu vou fazer agora que é mais emocionante. E ainda tinha que falar o meu texto. E chegou na hora, eu acho que ele aumentou mais um pouquinho, complicou o negócio todo, mas eu me dei bem. Tanto que quando acabou a cena, a galera toda, que era tudo conhecido, Renato, Renato. Cara, aquilo foi muito maneiro, foi muito maneiro. Foi uma emoção muito grande, porque eu demorei a tarde toda para fazer esse negócio, daquela angústia nervosa e tal, e no final o povo todo... É esquisito, é esquisito. Muito legal. Então, eu não... Acho que a gente fugiu um pouquinho do negócio aqui. Não tem problema, daqui a pouco a gente volta, Tá. porque eu sei que a galera gosta de ouvir sobre esses bastidores, que é uma coisa que a gente não tem muito acesso, né? O que eu achei curioso, assim, aí fazendo um link com o curso mesmo de estilo que eu fiz lá na ABC, é que no dia que a gente foi gravar mesmo, eu fiquei muito impressionada com aquele professor, que é o professor... O Chu, de produção, né? Ele é excelente, ele é excelente. E ele falava sempre assim, gente, isso aqui é dinheiro, não dá pra não terminar hoje, a gente tem prazo e tal. Eu fiquei com aquilo na cabeça, né? E quando eu fui com o Beto fazer assistência pra ele em janeiro, eu vi realmente a quantidade de gente que se movimenta pra fazer algumas cenas, né? Sim. É loucura, assim, realmente é uma fábrica aquilo ali. E realmente é sério, assim, você tem tempo de muitas coisas, né? Se alguma coisa ali dá errada, é muita gente... É um dominó, vai eliminando o resto. Exatamente, é muita gente envolvida, muito dinheiro envolvido, né, na cena. Então, eu lembro que em janeiro, a moça veio falar com o Beto e o Beto falou assim, a Ana também é fotógrafa, se vocês precisarem eu dei 2 passos para trás. Falei, não vou conseguir. Nossa, me deu um nervoso ali na hora, eu falei, não dá. Pela responsabilidade, eu acho, sim, né? Sim. De você ter muita gente envolvida, de você não errar. E, poxa, não tem experiência nenhuma com isso, né? É diferente de fotografar. Aí, ontem, assistindo a cena, eu vi que ele falava, porque a gente gravou uma parte daquela cena, todo mundo, depois a gente teve que sair, porque eles faziam 360, tanto que eu vazei numa das cenas, num dos takes ali, eu apareço. Eu sei que sou eu, né? Mas tá desfocado. Uma pessoa mais atenta fala, e a Ana ali? Mas é muito rápido, né? Então eu sei que as pessoas não vão me achar. Se vocês quiserem me achar, vão ter que procurar no Globoplay, porque já passou. Eu sei porque eu tava lá. Então, na hora que eles fizeram a chamada da atriz, da Maria de Fátima, eu falei, e a cena que o Beto aparece? E aí eu fiquei ligada pra ver ele. Aí você se viu. E aí me vi, falei, caraca, né? Mas ele aparece na cena mesmo, clicando, e aparece no final, ele fala, né? Porque ele dirige os modelos. E aí aparece a voz dele. Eu falei, caraca, não sabia que podia vazar o som dele, né? Porque ele não é ator, né? Não pode, mas quando o profissional tá lá como profissional, eu acho que uma inserçãozinha dessa não tem problema. Entendi. Comigo nunca teve problema. Me pediam inclusive, para... Como é que você faz quando você está fotografando uma pessoa? Você pode falar, não tem problema. E aí eu ficava meio tímido, porque uns falavam que não podia falar, outros falavam que podia falar. Então... Porque tem que ser ator para falar, né? Você não, Isso. não pode falar sem ser ator. Né? Exato, eu fiquei com essa neura na cabeça. Aí, o que aconteceu? A gente teve um trabalho agora recente que o Beto tinha que fazer 2 coisas lá, e aí ele levou 2 equipes e eu fui também. E aí eu fui com o outro fotógrafo que trabalha com ele, e aí ele falou, a gente tem que montar eles têm um estúdio, dentro dessa novela agora tem uma agência de publicidade. Isso, dentro Tomorrow. A Tomorrow. Dentro da Tomorrow tem um estúdio mesmo, pra valer, assim, né? Com os equipamentos todos, aí ele falou assim, a gente vai montar o nosso equipamento junto com o equipamento deles, porque a gente não sabe se o equipamento deles funciona mesmo, como é que é, né? Ou se é só cenográfico. E aí vai rolar a cena com as modelos e depois eu vou clicar mesmo elas, porque a gente precisa desses registros. E aí eu fui de assistente, para ajudar ele a montar a luz e tal, beleza. Aí quando chegou lá, uma diretora lá veio falar com a gente, ela falou, olha, a gente vai fazer uma cena agora, eu consegui uma figurante para ser fotógrafa, aí
Aí ele falou, mas tem que ser mulher? Aí ela falou assim, porque é uma cena de uma propaganda com mulheres mais experientes, 50 a mais, não sei o que lá, e a gente queria que fosse uma mulher, assim, pra fotografar, então eu chamei uma assistente, uma figurante. Uhum. E aí de novo vem, aí eu era o Fernando, aí o Fernando falou assim, olha... Então, a Ana é fotógrafa também, ela tá hoje como assistente aqui, mas ela é fotógrafa também, se você quiser. Aí ela, nossa, o olhinho dela chegou a brilhar. Aí eu falei, putz, lá vamos nós de novo, né? Aí eu falei, cara, é a segunda vez que eu vou dar não, né? Daqui a pouco o Beto não me chama mais pro trabalho. Aí pensei, né? Aí ela falou assim, seria maravilhoso, porque aí ela já faz uns cliques na hora ali e já garante alguma coisa e tal, porque depois que acaba a cena tem que ser muito rápido, né? Sim. Aí o Fernando, o Fernando já ficou feliz, né? Aí o Fernando, você topa? Aí eu falei, topo. Na hora eu falei, topo, né? Falar não pra mim é uma coisa complexa, vamos lá, né? Aí ela, maravilha. Então vem cá comigo, pegou pela minha mão, falou, vou te levar para a caracterização. Eu, oi? Falei, não, mas eu já tô pronta. Essa é minha roupa. Já tô de preto aqui. Não, você tem que ir na caracterização, passar uma make, prender esse cabelo. Sim. Aí eu, caceta. Aí me mandou pro negócio. Aí eu saí com uma moça, um cara de elenco, que cuida lá de elenco. Eu nervosa já, falei... Aí eu, putz, mas eu tinha que estar lá ajudando ele a montar o negócio, entendeu? Eu não tinha que estar... Ele vai entender, né? Aí eu já fiquei tensa, né? Eu falei, não era esse meu trabalho. Aí fui pra lá, e a mulher me maquiou, prendeu meu cabelo, me tacaram um blazer preto, assim. Aí quando eu voltei, aí eles ficaram me sacaneando, né? Quando eu voltei, o Beto tava lá, e o Beto ficou famosa. Pra mim... Eu falei, nada disso. Eu falei, eu tô tenso aqui. Aí ele falou, relaxa, Ana. Aí ele usava Nikon, né? E o Fernando, tudo bem? Eu falei, tudo bem, pô, eu sei como é que é, mais ou menos. E aí tá. E aí eu fiquei nervosa, porque eu não sabia se eu podia falar ou não, né? Uhum. E eles repetiram a cena várias vezes, e várias vezes eu só... E aí teve uma hora que o diretor... foi e botou uma atriz do meu lado, e aí ela falava, porque ele viu que eu não falava nada, porque eu tinha vergonha de falar e atrapalhar, entendeu? E as atrizes já faziam sozinhas, né? Era aquela atriz que fez Vamp, maravilhosa, esqueci o nome dela. Hanna? Cláudia Hanna. Ela tá nessa, eu não tô vendo essa. Ela tava como participação especial. Tá. E aí depois eu contei pra minha mãe, né? Minha mãe falou assim, vou ficar vendo. Eu falei, mãe, você vai ver que hoje. Só vai aparecer assim, o meu cabelo de costas, só você vai ser capaz de reconhecer que sou eu. Porque é muito rápido, né? E o foco são os atores. Sim. Então, assim, eu tô de figuração ali. Se você me achar ali, você vai falar, essa realmente é a mãe mesmo. Reconhece a filha pelo fio do cabelo, né? Mas foi isso, assim, dá muito nervoso. Eu sempre ganhava um closezinho depois. Eu acabava a cena, o pessoal deixava os atores irem embora. Fica um pouquinho. Aí eu ficava só com a câmera para cá, fingindo que a câmera seria o modelo em si. Né? Eu sempre me dei bem nisso. Vou te procurar nas novelas. Não, então, eu fiquei com vergonha de Mas falar... como é que é essa sensação de começar a fazer essa brincadeira? Você falou que ficava nervosa quando aparecia. Como é que é essa coisa depois que você começou agora sua carreira na frente das câmeras? Eu acho que eu vou ter que fazer um curso de teatro, né? Só pra essa parte. Faça. Não, só agrega. Eu fiquei muito nervosa mesmo, com medo de fazer alguma besteira, porque o job não era meu, eu tava de assistente ali. Imagina se eu faço uma meleca, falo alguma coisa errada lá e tem que voltar a cena toda. Mas você tempo é dinheiro, sabe? Sim, mas você sabe que você falou um negócio interessante. Eu tenho histórias de vários atores, eu não sei, mas atrizes que vão levar as amigas para os testes, para as coisas, e acaba que a amiga é que fica, quer dizer, a amiga que foi tá fora, mas a amiga que foi acompanhar, quer dizer, a amiga que foi pro teste tá fora, a amiga que foi acompanhar tá dentro. Tem uma amiga que fez isso, a Letícia, que trabalhou comigo. Letícia, super jovem, as pessoas falam até que ela é minha filha, eu brinco e falo, vem filha, eu tenho uma filha. Já dá para fazer a fotógrafa com a filha e tal. Exatamente, E ela fez curso na escola de imagem onde eu trabalhava com 16 anos. E aí,
terminou lá o curso, ela começou a fotografar os amigos que faziam teatro no tablado. Uhum. E aí uma amiga foi fazer um teste para avaliação na Globo. Uhum. Ela vai me matar porque eu tô falando. Mas enfim, bom, isso daí não é segredo. E aí ela fez, e aí ela foi com a amiga para fazer o teste. Chegando lá, ela sempre gostou de mudar o cabelo e tal. Ela usava umas mechas vermelhas no cabelo. E o cara achou interessante e pediu para fotografar ela também, só para botar lá na agência, assim. Aí ela fez lá o teste, né? Fotografou e tal, falou uns negócios lá. Passou um tempo, a agência ligou para ela e chamou ela para Malhação. Ela fez Malhação. Durante um tempo, até chegar a pandemia. E aí, foi agora há pouco tempo. Foi a última Malhação ela fez. Tá. E ela não fez, nunca tinha feito curso de teatro, nem de TV, nada. Ela nunca tinha feito nada. Mas ela topou pela experiência, pela grana também, né? Uhum. E aí ela era menor de idade, então eles esperaram ela... Passada a idade. Sim. Maioridade, né? E aí deram um curso pra ela tinha preparação lá dentro e tal. E ela fez um tempo, assim. Aí eu falei... Essa coisa que você falou também é interessante, porque eu fazia parte da equipe quando eu trabalhava lá para eles, mas eu era uma pessoa meio de fora, quer dizer, eu era da equipe porque eu tinha que trabalhar para eles, mas eu não era da equipe porque eu não trabalhava na casa, enfim. E aí tinham cenas de rua em que a gente via paparazzis, né, fotógrafos de jornal, querendo catar tudo, né? Eu estava lá no meio. E aí, às vezes, a cena era de uma porrada ou de alguma coisa que estava acontecendo, e eu tinha que estar lá porque eu precisava fotografar aquilo para um jornal da cena. E aí, eu indo embora, várias vezes os colegas, né? Pô, meu irmão, por que você não chamou a gente, não botou a gente lá? Cara, era uma situação constrangedora, porque os caras pensavam que eu tinha algum conchavo com alguém. Não, eu tava lá chamado para isso, né? É muito complicado esse negócio, cara. Mas, enfim, mas vai de encontro com o que você fala. Você vai fazer um negócio, acaba fazendo outro, e ou você aceita por causa da oportunidade, que se passar, passou, ou você fica, não, e dança mesmo, aí não adianta, aí é uma questão de escolha, né? Não sei porque que eu falei isso, mas... Mas voltando aqui. Pro nosso curso de... E o que seria isso aqui? Isso aqui esses telefones modernos, eles meio que não precisam de estabilizador, porque ele já tem uma estabilização muito boa, e com isso aqui você já faz tudo, você já brinca, sabendo segurar e sabendo fazer as posições certinhas, os movimentos certinhos, você não precisa de uma estabilização. Mas com isso aqui, eu me sinto mais tranquilo, porque eu não vou conseguir fazer isso aqui correndo, mas é assim, é só fazer isso aqui, e pronto, já me dá uma estabilidade maior do que você ficar com o telefone na mão. É mais uma besteirinha também para chamar, entendeu? Entendi. Todo mundo vem perguntar o que é, não, aí eu explico, para e tal. Mas com isso... É o marketing, né? É o marketing. Com isso aqui a gente já faz tudo. Mas se a gente chegar, quer dizer, se a gente quiser, se eu quero chegar num canto e não chamar atenção, eu vou com isso aqui como todo mundo faz. E aí finge que eu não sei segurar, faço aquela coisa toda para dizer que eu sou igual aos outros. Mas aí tem aquelas técnicas que a gente usa que né? Você ia perguntar alguma coisa. Não, eu ia falar que agora os aparelhos de telefone celular são mais legais, assim, melhores para essa questão da estabilidade, mas eles já há um tempo atrás não era, né? E aí isso daqui era necessário, né? Não digo nem isso aqui, eu digo o estabilizador mesmo. Mas eu tenho um que eu não trouxe, aliás, eu não esqueci de trazer, mas é que eu pouco uso, porque eu não me adaptei com ele, porque ele tem que... Não é fácil brincar com um gimbal, não é fácil. Um também, mas na época ele era necessário, porque o meu aparelho de celular... Era ruim. Para estabilização, até para correr, sabe? Ele estabilizava bem. Agora, esse novo não precisa. Não precisa. Eu faço coisas com esse aqui na munheca mesmo e fico, caraca,
como é que eu consegui fazer? Fica lisinho, fica redondinho, parece que, enfim, se a estética é essa de você andar, mas sem tremer nem nada, tudo bem. Agora, se a estética ou a história pede que você trema, aí você tem que tremer mesmo, não, desestabilizar. Tira a estabilização para tremer mesmo. Então, tudo depende do que a gente precisa que faça com ele, né? Legal. É mais ou menos por aí. Então, esse aqui é um tripézão também, né? Tipo... É um tripézinho, no caso. É um que ele aqui já tem até a coisinha para levantar aqui, para botar o tripé. Se eu quiser gravar para mim, em vez de ficar encostando em xícaras assim, eu boto aqui presinho e fico gravando coisas aqui, pronto. Uhum. E esse aqui é uma brincadeira nova que eu comprei agora, quer dizer, um brinquedinho novo que eu comprei agora, que não é aquela coisa... Nem cabe na câmera isso tudo aí. Mas naquele dia que você estava no curso fazendo lá a aula, no final eu usei e deixei ele gravando direto assim para fazer a foto, o vídeo do pessoal todo, né? Então, eu cheguei até a colocar a câmera aí, porque ele abre o pezinho também, né? Você não... Abre, isso. Ele abre puxar um pezinho aqui, aí dá uma... Eu tava com uma 35mm, então... Mas acho que ficou pesado, não foi? Ela desceu, não foi? Ela desceu um pouco, mas se ninguém esbarrasse, dá pra fazer, porque ele fica abertinho assim, né? Abre mais, inclusive. Só que o Vantoin ficou com medo, aí falou, a câmera cair. Coloca no tripé, porque eu não quero me responsabilizar. Aí me deram um tripé pra profissão lá pra botar. Mas eu tinha testado, tava ok, a gente ia botar só um pezinho aqui pra ela não ele não cair, Me parece que também ele desceu um pouquinho, não foi? Foi, porque ficou pesado. É muito pesado, Esse aqui é um mini, que você bota no bolso, e numa emergência você bota assim e fica, em vez de ficar, né, botando aqui assim, você tem um negócio desse que... Tem que ter um suportezinho, né, pra poder... um suportezinho, é só botar o suportezinho. Então. Essas coisinhas assim são um problema, porque você compra um, aí você vê o outro, acho que eu vou precisar. Aí você compra, eu vou precisar. Aí você compra. Quando você vê, você tá com um monte de coisa que não precisa. E aquilo ali, o que é? Isso aqui é um negócio fabuloso, que é um gripezinho. Eu tirei esse negócio aqui, porque vivia caindo. Se eu quisesse me gravar, eu tinha um espelhinho. Eu conseguia mais ou menos me encaixar aqui dentro. Mas aí isso aqui eu coloco aqui no celular e fica com uma pegada de câmera. Isso é legal, hein? Não é? Curti. Não fica com essa coisa de pegar o telefone todo nervoso. E isso aqui, inclusive, eu parei com Bluetooth e eu posso tirar isso aqui para longe, clac. E ficar, botar nos lugares e ficar clac, 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 clac. Maneiro. A brincadeira legal, né? Curti. E aquilo ali é uma lente que tá atrás do seu outro celular? Isso aqui é um... filtro? Não sei. É um filtro de densidade neutra para escurecer e clarear. É tipo um polarizador. Tá. Só que ele, de um lado... Não vai dar para mostrar aqui, mas de um lado... Ele tem uma variação aqui, ó, desde o mais claro ao mais escuro. Porque o vídeo é um pouquinho diferente de foto, porque em foto está com muita luz, você pode fechar o obturador, fechar o diafragma e tal. Mas aqui a gente tem um limite de fechar o obturador, a gente tem que manter um padrão. E aí o filtro vem para justamente, tá claro, então eu fecho mais um pouquinho. É necessário. Ou então você usa o automático, que aí o automático faz tudo sozinho, mas aí você perde o controle dele. E aí é um negócio meio desagradável. É o mesmo filtro que o professor estava mostrando lá, que ele usava, se uma parte era, mas não sei se é o mesmo, tá? Porque eu vi que uma parte era mais escura, que aí ele botava para pegar a parte do céu e embaixo... não. É mais ou menos, mas não é, porque esse tem só a parte de cima mais escura, e a parte de clara é a parte de baixo branca, nem nada, sem nada, porque aí a parte de baixo é a paisagem, né, o escuro, e o céu. E aí você, para manter o diafragma normal e a obturação certa, você tem que escurecer um ou outro, né? E aí você tinha que manter. Ou você escolhe pelo céu, ou você escolhe pelo de baixo. E aí com o filtrinho, como chamam? Degradê, você escurece uma parte ou outra. Eu tenho uma coleção de filtros lá das antigas,
que eu pouco usei, confesso. Aquela coisa de vai comprando, Aham. e aí fica lá, tá lá. E eu não despacho, não vendo, não dou, não... vai ficar lá comigo. E essa caixinha preta aí com negocinho amarelo? Ah, isso aqui é um negócio muito bom. Porque a fotografia é fotografia. Você vai, clé. Mas aí o vídeo, a gente tem um problema, que é o som. Ou a gente grava com o som dele, que aqui tá, até que tá razoável, a gente vai e grava e tal. Mas tem uma hora que não fica. Se eu tô daqui e quero ouvir você falar, eu vou precisar do seu som aqui. E aí o que eu faço? Eu coloco esta birosquinha aqui, e dou esse microfonezinho para você. Esse é o mais simplesinho. Mais simplesinho não digo, porque ele já tem uma certa qualidade. Tem uma presilha aqui. Isso. Bem legal. E lá na escola a gente usa um bonzão, que é da... Não vou falar o nome aqui não, mas é um Pode bonzão. falar, é da Holy Land. É da Holy Land, é isso mesmo. Holy da Land, Holy Land. venha me patrocinar. Isso, Tô patrocina nós. De braços abertos. É mais ou menos isso aí. Tem mais coisa, mas hoje aqui é só para demonstrar. Muito legal. Mas diga. Bom, você começou na fotografia publicitária, né? Depois você passou muitos anos pela Globo. Sim. E aí, o que mais te marcou nesse período de transição entre a imagem estática para o audiovisual? Eu acho que não teve uma transição, não. Eu acho que o negócio foi natural, até porque eu gostava dos dois. Só que a fotografia era mais fácil justamente porque tinha o som no vídeo, né? E naquela época horrível, eu detesto isso. Naquela época, no meu tempo, isso é muito ruim. Mas ainda é inevitável. Você é velho, né? Que nem eu falando aqui pro menino do Jorge Tadeu, e ele não sabia quem era. Poxa, arrasada. Mas a foto era mais fácil porque eu não preciso de cheiro, eu não preciso de ouvir sua voz, eu não preciso nada. Mesmo que você fale, eu não vou ter som na foto. Uhum. Aí o vídeo tem foto, então eu vou precisar de um microfone. Então... O vídeo tem som. O que eu falei? O vídeo tem foto. Obrigado. Tá tranquilo, eu também faço isso, vai. Tá cedo ainda, daqui a pouco... Eu só bebi café e tá só na água. Eu tô só na água. Isso é água, né? É a água, que eu saiba é a água. Não vou batizar, é água não. Mesmo? Não sei. Mas enfim, onde estávamos? Você estava falando assim, que no vídeo tem som. No vídeo tem som. Mas a foto veio primeiro e toda vez que eu tentava ouvir... Quer dizer, eu sempre brincava de vídeo. E era muito legal que eu tinha um amigo que ele estava sempre comprando aquelas VHS grandonas. Só que ele não sabia usar, não gostava de usar, e ele deixava comigo. Olha que maravilha. Roberto, te amo. Você ainda tem o seu podcast? Não, meu canal tá parado. Meu canal tá parado, porque eu tava numa fase que eu já falei e tal, e eu não tô vendo muito, como chama, muito... Não tô na vibe que eu tava antes. Uhum. Mas eu vou voltar reformulando um pouquinho. O canal pode falar? Pode. Videofotista Envelhecente. Procura lá, Videofotista Envelhecente. É um canal que fala de fotografia, vídeo, depressão e velhice. Olha só, que temas maravilhosos. Super pra cima. Inclusive, eu fiquei com ciúme que o Gerson veio aqui no Rio e visitou só você. Falei, olha, tô sem moral. Nenhuma. Não, ele estava trabalhando, ele veio fazer alguma coisa aqui, a gente almoçou junto, correndo. Tô brincando. Gerson, te amo também, tá? Gerson Areias é um grande fotógrafo de São Paulo, ele fotografa tênis e faz um monte de coisa. Conheci na internet e a gente está 4 anos de papo na internet e nunca se viu ao vivo. Quando a gente se viu agora para almoçar, mas você existe. Foi muito engraçado, cara. Foi muito engraçado. Eu conheci ele lá em São Paulo, principalmente. Mas eu seguia ele antes pelo TikTok, que tem um canal maneiro lá. Sim. E ele faz um trabalho legal no Instagram, que é tipo, ele mostra a foto e diz como é que ela foi feita, né? Isso, é a mesma coisa, só que eu vejo pelo TikTok. Tá. Você é mais novinha, você vê TikTok. Eu adoro TikTok. Mas onde estávamos? Já me perdi, já. Eu também. Mas era sobre a transição, você falou que não teve... Não teve, foi mais ou menos natural.
E eu sempre fiquei com as duas paradas juntas, fotografia e vídeo, mas a fotografia me dava dinheiro e o vídeo era brincadeira. Tanto que, um segredo, eu várias vezes na Globo, eu pedia para os diretores de fotografia, e aí, quando for, posso ir? E o pessoal abria, pô, legal, vem, você vem, mas toda vez que tinha, eles me ligavam, ó, vai ter, mas eu estava preso na fotografia. Então fiquei um pouquinho meio que... para poder testar o vídeo? Para entrar no vídeo, porque eu queria entrar no vídeo, eu já estava querendo entrar nesse negócio há muito tempo. E aí, em 2021, eu conheci a ABC Curso de Cinema. Vou fazer um jabazão agora aqui, se prepara. Eu conheci a ABC Curso de Cinema, que você foi lá, depois você vai me dar a sua opinião em relação à escola. E, cara, quando eu entrei, eu olhei assim, senti aquele... não sei o que aconteceu. Eu fiquei assim meio que, cara, é isso aqui que eu vou. Porque na Globo, eu ia fazer os meus trabalhos, mas eu estava com o meu equipamento, ou eu que fosse fazer era meu, e eu não podia mexer no dos outros, e não podia ajudar os outros, não podia fazer nada com os outros. Era tudo assim, e a gente era praticamente colega, equipe, mas cada um na sua. Aprendi isso no primeiro dia. Não, inclusive eu tomei uma chamada de... Logo quando eu comecei, tomei uma chamada de um colega, que eu acho que era Caboman que chamava. Porque em cinema é primeiro assistente, segundo assistente e tal. E o cara era Caboman. E aí parece que caiu alguma coisa do bolso dele e eu fui pegar para ajudar. E eu tava do lado, tô do lado, vou ajudar o cara. Peguei, ajudei, dei para ele. Mas o que caiu foi alguma ferramenta de trabalho. E aí, ele me chamou assim, cara, muito obrigado, mas não faz mais isso não. Aí deu aquele friozinho, né? O que eu não posso fazer? Isso que você fez, me ajudar. Ué, mas caiu, eu tô te ajudando, você tá todo enrolado aí. Não faz mais isso não, porque se alguém vir você fazendo isso, eu vou tomar um esporro. E aí eu entendi que o negócio é meio esquisito. Porque agora no cinema, eu também vejo que a parada é essa, porque se eu tô com uma câmera na mão, você é minha amiga e você tá do meu lado. Eu tô tomando conta da câmera, eu sou o primeiro assistente de câmera, tô tomando conta da câmera. Se você se estabaca, eu tenho que priorizar a câmera. Então é um negócio meio sinistro, mas é isso. Mas é isso, não tem o que fazer. Você recebe uma responsabilidade que você tem que ficar até o final. É esquisito, mas tem que ser. Então, minha amiga, desculpa. Mas o que a gente estava falando? Já me perdi. Você ia fazer um jabazão da ABC. Um jabazão da ABC, cursos de cinema, porque a ABC é outra coisa. A ABC é uma associação de São Paulo, que ela... Não vou saber explicar direito isso. Mas a ABC Curso de Cinema é uma ramificação da ABC. E, enfim, vamos falar da ABC Curso de Cinema. Quando eu entrei naquela casa para fazer o primeiro curso, que foi iluminação, porque eu saí da Globo em 2000... tive que parar. E, enfim, aí em 2019, quando eu estava voltando à vida, se vocês quiserem saber um pouco dessa história, vá no episódio 20. Vou marcar lá. Isso. Senão a gente vai perder tempo com esse negócio. Aí eu conheci a ABC Curso de Cinema em 2019, ou 20, ou 21. E aí quando eu entrei pela primeira vez para fazer um curso de iluminação, porque quando eu vi que eu queria esse negócio, vamos começar de baixo. Quer dizer, o de baixo seria o quê? Iluminação. Depois, eu queria ser diretor de fotografia. Aí eu fiz iluminação, para poder mexer. Apesar de eu já ter conhecido alguma coisa, fiz um curso rápido com um professor que era da Globo. Aí ele falou, pô, Renato, o que você estava fazendo aqui? Pô, quero começar nesse negócio. Pô, mas você sabe... Não, mas vamos começar devagarinho. Porque uma coisa chata é que tem muita gente que começa hoje já querendo ser diretor. Não pode ser assim, não pode ser assim. Você tem Eu vi lá. Aí chega, não sabe pegar numa luz, tá? Não, abafa. Mas, enfim. Tem muita gente jovem. Né? Tem. Bem misto, assim, bem legal. Assim.
E aí, enfim, eu fiz o curso de iluminação, no mesmo dia tinha um curso de assistência de câmera. Pô, já estou aqui, eu não sabia, não tinha visto nada sobre esse curso. Fiz. Aí depois eu fiz um outro curso que eu não lembro o que foi. Fiz o curso de som, fiz o curso de direção de atores online. O som também foi online. Eu fui fazendo um monte de curso e aquela casa cada vez mais entranhando na minha pessoa. E hoje eu estou trabalhando lá, no marketing, na divulgação. E você viu como eu trabalho naquela casa. O Renato conhece todo mundo, gente. É muito louco. E ele é muito simpático também. Então muito obrigado, muito obrigado. Ajuda a conectar. Bom, você falou que fez o curso de direção de atores e você trabalhou muitos anos com atores, né? Sim, atores, sim, atrizes. sim. E aí, certamente, isso te deu um olhar mais refinado, assim, para você poder fazer uma direção de cena. Com esse repertório, como que você acha que esse repertório influenciou o seu trabalho com o vídeo hoje? Essa pergunta é interessante porque tanto o fotógrafo sozinho, ele tem que trabalhar muito com pessoas, quer dizer, no caso de fotografar pessoas, né? Ele pode fotografar objeto, foi como eu comecei, fotografando objeto. Não dava objeto não dá problema, não dá piti, não tem ego, não tem nada, é ótimo. Mas pessoa é uma coisa interessante porque é um desafio. Toda vez que eu vou ter que encarar uma pessoa conhecida ou não, até mesmo você, porque eu tenho que saber como você é, do jeito que você é, o que você gosta. Eu tenho que saber um monte de coisas, porque você, como minha cliente, eu tenho que te agradar. Não adianta eu chegar aqui, não, eu vou fazer a foto do jeito que eu acho que tem que fazer, eu vou fazer o meu vídeo do jeito... Não pode ser assim. Eu tenho que... Bom, você está me pagando, você é minha cliente. Eu tenho que fazer do jeito que você quer. Logicamente, eu vou jogar um pouquinho do meu, vou juntar um pouquinho do seu e a gente vai fazer um trabalho junto. Não existe eu, você. Assim é o cinema. O cinema é um pouquinho do ator, do diretor, da técnica, do monte de gente que você sabe que é um monte de gente. É uma galera. E não existe essa coisa de única. E aí, com essa coisa do ator, fugi um pouquinho, mas com essa coisa do ator, eu sempre tive uma coisa que eu conseguia perceber das pessoas o bom e o ruim. E eu tentava puxar por bom. E aí eu vi que às vezes as pessoas queriam ir por um lado que eu não queria ir. Mas aí a malandragem é que eu pegava esse lado e fazia uma coisa e mostrava, e a pessoa, não gostei disso. Aí eu, era exatamente o que eu queria que ela dissesse, que eu não queria ir para aí. Então essas coisas, não sei por que eu falei isso, mas é na hora. Esse negócio, não, eu fico vendo como tem orçamentos que passam por aí, não, eu vou ficar lá 2 horas, vou fazer um trabalho com você de 2 horas, 1 hora, meia hora. Eu fico pensando, como é que essa pessoa consegue fazer um trabalho em meia hora? Porque você tem seu tempo, eu tenho meu tempo. Eu acho meio esquisito isso. Quem consegue fazer isso, eu admiro, mas eu acho que, não sei, isso aí é um outro podcast. Muito legal. Respondi, não? Respondeu. Não. Teve algum perrengue? Fiquei curiosa. Teve algum perrengue com alguma personalidade famosa, assim, que não quis ser fotografada em algum momento? Teve. Não precisa dar nomes. Não, sem nomes. Depois. Mas aquela... Não. não que não quisessem ser fotografadas porque elas estavam lá para isso. Ou vieram para isso. Quer dizer, no caso de virem para mim fotografar, enfim. E na TV Globo, porque marcou o seu horário com a pessoa foi lá e eu fui lá e a gente vai ter que cumprir o que estava escrito. Mas aconteceu um interessante que eu fui num sábado para lá e uma determinada atriz, eu ia fazer uma foto boba dela, era para servir de referência por um pintor fazer um quadro para colocar numa produção que eu também não lembro qual que era. E aí eu estava lá, tinha montado a situação toda, tinha um cenário para ela ficar, para o pintor depois
poder fazer o quadro. A atriz foi no local e estava sentada conversando com o diretor, que sempre tinha, não o diretor do diretor, mas o diretor assistente, ou alguém da produção para mandar na parada. E ela me chamou no cantinho, Renato, vem cá. Olha, hoje eu não vou querer fotografar não, porque eu vim de São Paulo, estou muito cansada. Aí você que manda. Aí a produção de arte olhando para mim, e aí olhando para a produção de arte, o que eu faço numa situação dessa, né? Eu tô aqui do mesmo jeito que ela tá, né? Ou seja, ganhei 2 dias por causa dela. Então, foi uma situação chata para a produção, mas eu ganhei 2 dias, quer dizer, quem perdeu? Agora eu pergunto, por que deixaram acontecer isso? A atriz é picona. De quem era a responsabilidade de falar, minha filha, desculpa aí, mas você tem que fazer, né? Não era sua, né? Eu poderia dizer perfeitamente, então, tudo bem, eu vou embora e aí a produção iria me chamar e eu ia falar tranquilamente, amanhã não posso, depois não posso, porque eu já teria outros compromissos. Mas como eu não tinha, eu fui. E no dia que a gente foi fotografar, foi maravilhoso, ela fez o que tinha que fazer e deu tudo certo. Mas Nossa, eu ia ficar desesperada. Não, essas coisas assim, eu sempre recebi aquele impacto assim, fazia aquela cara de nuvem. De paisagem. E levava, aí repensava, 1, 2, 3, 4... Mas teve um negócio muito chato. Não, isso não, deixa quieto. Não. Fofoca não. O Renato falou que ele falou aqui, tá? Não me deixa mentir, assim. Ele tava no estúdio uma vez, ele falou, ele e o Beto, a gente gravou um episódio com os dois, foi muito legal. E aí ele falou que ele tava no estúdio, porque eles fazem jobs diferentes. Sim, né? Sim. Faziam, né? O Renatão. O Renato fazia. Porque o Renato era fixo lá, né? Divulgação, E aí ele falou que ele estava no estúdio, estava sentado do lado do diretor, aí uma atriz chegou e falou, você tá de rosa, sai da sala agora. Aí ele se olhou assim e falou, o quê? Renatão? Ela falou pro Renato, falou, você tá de rosa, sai da sala agora. Não tá passando uma energia boa, sei lá, alguma coisa assim. Caraca. E aí ele se olhou e falou, como assim, né? Tipo, tudo sem graça, aí o diretor falou assim, cara, melhor você ir pra não ter estresse e tal. Aí ele teve que sair da sala porque ele estava vestido de rosa. E a mulher não queria. Eu falei, gente, é muita... mas isso eu acho que teve a época. Agora não tem mais isso não, porque a situação tá muito diferente. Quer dizer, quando eu parei de trabalhar lá com eles, já estava diferente e esquisito. Agora eu acho que tá muito mais. Não sei. Só tive 2 experiências que foram tranquilas, assim. Não posso falar mal nada, assim, nem mais. Assim, foi bem, bem de boa. Não, muito... Quer dizer, eu posso não falar mal de nada que aconteceu lá comigo, mesmo nos piores perrengues, porque... Nem nos perrengues, que foram poucos, porque eu adorava fazer o que eu fazia. Então, sei lá, foi uma época... lá vem eu falando de época de novo. Uma fase. Gostei disso, fase. Eu vou anotar aqui para mim, fase. Foi uma fase muito boa em que eu curtia cada minuto que eu estava lá. E aí, tem um negócio que é legal, que eu sempre fiz, me deu um branco agora, mas eu sempre fiz, eu chegava lá para fazer um trabalho. Em audiovisual, você viu, demora-se muito, né? Você tem essa experiência agora. Porque grava muitos ângulos, né? É a mesma cena, mas de vários ângulos. Vários planos diferentes para compor uma cena. E depois nem se usa tudo isso. Exatamente. E às vezes tem erros técnicos também, né? Que tem que repetir. Mas, essa espera, sempre que eu ia para fazer um tipo de trabalho, a partir do momento que eu chegava, eu me transformava. Eu ficava ali vivendo aquele negócio o dia inteiro. E eu não conseguia me tranquilizar, parar ou fazer ou qualquer outro tipo de coisa para relaxar. Não, eu ficava amarrado o tempo todo naquilo. E com isso, e às vezes eu nem precisava estar no estúdio porque a minha hora era outra,
Porque tem negócio, você chega a tal hora, vai gravar a tal hora, mas bom, não é a tua hora de gravar, você vai lá para fora e guarda. Não, eu fazia questão de ficar dentro para ver as coisas acontecerem. E foi isso que eu ganhei muita coisa. Hoje eu vejo que muita coisa do que eu sei foi vendo. Porque se você é um bom observador, né, que a gente é observador, né, como fotógrafo, a gente é observador, então se você tira partido disso, você pode usar isso mais tarde. E às vezes, por ficar observando, eu ouvia uma pessoa falando uma coisa aqui, outra daqui, e aí eu ia juntando a historinha na minha cabeça. Quando eu chegava para a execução da coisa, eu já sabia de tudo. E as pessoas... Você não vai acreditar, mas eu tinha, às vezes, uma pauta para cumprir com o ator, que era para fazer uma foto. Aqui não tem nenhuma foto, mas digamos que isso aqui tivesse uma foto. Aí eu tinha que fazer a foto do ator para estar ali. Não era bem isso, mas enfim, era para estar ali. E às vezes o ator tinha passado batido pelo roteiro e não tinha percebido que essa foto tinha que estar ali. E porque eu estava ligado em tudo, eu sabia da história daquela foto. Então eu chegava para o ator e explicava, porque a produção de arte me deixava, você já sabe o que fazer, já sei. E o pessoal me deixava sozinho, porque eu já sabia o que ia fazer. Era chato isso, mas era bom. E aí eu tô, não, peraí, essa foto é para quê? Para como? E eu já tinha tudo, a historinha toda na cabeça, ó, é assim. Ah, bom. E aí fazia tranquilo, cumpria o meu papel. E durante 25 anos eu fiz essa brincadeira que eu adorava fazer. Não sei se eu respondi a sua pergunta. Respondeu, muito legal. Qual foi o maior desafio, ou, sei lá, aprendizado, quando você resolveu... Quer dizer, não sei nem se você migrou mesmo, né? Ou se você faz os dois, mas de mudar, assim, da fotografia para o vídeo. Foi uma transição natural para você, ou você ainda se considera fotógrafo? Não, fotografo, mas eu tô mais pro vídeo agora. Tô gostando mais do vídeo, tô mais... amarrado, é mais emocionante, porque a foto é uma só, né? Quer dizer, hoje em dia a gente faz... É quase um filme, né? Quase um... porque... Um time-lapse. Um vídeo são 24 fotos por segundo, então, quer dizer, não tem essa de vídeo a movimento e foto parado, não, é uma foto e o vídeo são 24 fotos, 30 fotos, 60 fotos, dependendo do que você quer usar, né? Então, essa foi a pergunta? Não, foi como é que foi a transição? A transição. Se foi tranquilo foi tranquilo, não teve transição, acho que foi natural, a coisa foi acontecendo, eu fui indo e hoje eu faço os dois e chupo cana, assobio, bebo água. Ao mesmo tempo. Você acredita que quem é fotógrafo tem vantagem ao resolver investir no vídeo? Tem. Por quê? Assim como quem faz vídeo tem vantagem quem está numa, é fácil de entrar na outra. Porque as regras são mais ou menos as mesmas. Só muda a mídia, digamos assim, né? Só muda a mídia. Quer dizer, nem a mídia muda, que é um cartão. Continua sendo um cartão. Horrível essa. Mas facilita porque você já conhece como faz de uma forma e aqui é só você adaptar. Então fica fácil. Tem umas coisinhas meio que iguais, mas diferentes, mas você tem que saber usar uma e outra. Porque, digamos, uma foto tem pouca luz, você usa um flash. No vídeo tem pouca luz, e agora, o que eu faço? Você vai ter que tacar a luz. Você não tem um flash. Ou não tem um flash rápido que te faça uma luz. E, na realidade, isso é um negócio contínuo, que vem, né? É uma coisa que eu não entendo, mas é físico, é sei lá o quê. Enfim. Então, é praticamente a mesma coisa. Você tem que adaptar. É tipo, você senta num carro, num Fiat Uno, e depois você pega um carro Tesla, sei lá. Mas você tem que sentar e dirigir. Quer dizer, o Tesla não dirige, né? Mas ele dirige para você. Ele dirige para você. Mas você pega um carro de marcha e você vai pegar um carro sem marcha, automático. É só... Você tem que saber dirigir. E o resto vai. Tem que se adaptar, né? Isso. Eu vi algumas coisas lá no curso, mas eu achei curioso, assim, porque como a gente lida com muita gente, são
áreas distintas, né? Então eu entendi do que eu tava fazendo ali, né? Porque Sim. eu falei, vou começar, mas vou pelo mais confortável, que é a fotografia, que eu sei o que eu tô fazendo. Mas como são muitas áreas, né? Tipo, eu não sabia nem o que era o gaffer. Eu vi ele com o nome escrito, eu perguntei pra ele o que é isso. Né? E ele foi me explicar o que é. E aí, o que eu vi, assim, da galera do meu dia de prática, que eu achei legal, é que teve uma hora que eu fico igual a você, eu fico vidrada Ligado, ali, ligada ali 100%, eu não consigo desligar, assim. E eu ficava observando tudo também, porque pra mim era tudo muito novo, então eu tava aprendendo. Aí teve uma hora que a luz mudou, porque a gente tava fotografando dentro da casa, tinha uma luz que vinha de fora, e entrou uma nuvem, beleza, depois a luz mudou realmente de posição, porque o sol tava andando, e aí fez uma bolota na cara da atriz, só num pedaço, né? Aí eu olhei aquilo e falei, bom, essa cena eu não vou clicar, que essa luz tá horrível. Pensei, né? Mas eu não podia me meter. Não era eu a responsável pela luz ali do negócio. Não podia me meter, fiquei na minha. Quieta. Mas os professores estavam ligados, vocês estavam vendo, né? E aí eu vi Aí a galera gravou a cena. E aí a diretora bateu palma, uau, ficou muito bom, maravilhoso, elogiou pra caramba. Aí daqui a pouco veio um professor lá de dentro falando, gente, vamos repetir a cena. Aí a pessoa falou assim, mas por quê? Por que vamos repetir a cena? Ela arrasou, a atriz arrasou. Aí o professor gritou lá de dentro, problemas técnicos, a luz estava horrível. Aí eles tiveram que consertar a luz pra gente. Aí sim eu cliquei. Mas Isso é por conta do seguinte, quando você está usando a nossa luz maior, que é o sol, você depende dele. Então, você tem que fazer a hora dele. Agora, se você saca esse problema, você vai levando os teus desafios, porque a luz é única. Se você for perceber em tudo que você está fazendo, aqui a gente tem 3, 4, tem um monte de luz aqui. Quer dizer, luzes principais e luzes, né? Aqui está tudo fixa e constante, né? Não vai mudar. Quando você vai para o sol, você tem o sol que ele vai andando para lá e para cá, para lá e para cá, para lá. Aí você tem que ver, quando você vai fazer um vídeo, se você vai fazer rapidinho, como eu faço lá, tipo, vira para cá um pouquinho, falou, acabou. Meio segundo já está resolvido o meu problema. Agora, como você vai fazer uma cena, você tem que vai usar o sol, tá, mas e se entrar uma nuvem? Já não vai ser essa luz. E a gente pode perceber em vários filmes grandes, erro de continuidade de luz. Porque uma hora é gravado, a luz é tal, aí uma hora é gravado com uma luz tal, mas quando você inverte a câmera, essa luz já foi embora. Então, se você não tem uma luz artificial para te ajudar, você vai ficar toda perdida. É legal você comentar isso, porque eu amo estudar sobre diretor de fotografia. Sim. E eu fico sempre de olho nos prêmios, né, para saber quem são. E aí eu lembro daquele filme 1917, que o diretor de fotografia já... ele ganhou... Foi o segundo, não sei se foi o segundo ou terceiro Oscar dele, ele ganhou Blade Runner 2049. Isso. Que eu amo aquele filme, maravilhoso. E ele ganhou em 1917. Em 1917, eles fizeram com... que eles chamam de plano sequência, que eles ensaiavam antes, né, para gravar, que aquilo eu acho dificílimo, meu Deus do céu. Ainda mais, eu já achava difícil antes, agora então, que eu conheço os bastidores, sei quanta gente que envolve para fazer aquilo ali, gente, é loucura, né? Só a parte do áudio, ficava acompanhando a Raíssa é braba, gente. É braba. É braba, menina, e ela ficava no áudio lá. Braba de boa. Também, mas... E braba também. Às vezes quando eu dava um grito lá... Beijo, Raíssa, te amo. A galera começava a tossir. Pô, isso atrapalhava, ela tinha que gravar o trem todo de novo, né? É punk. Mas voltando a 1917, ele deu uma entrevista falando sobre o filme, e ele falando que eles tiveram que gravar tudo numa época, naquela região,
E tinha que ser naquela época, porque naquela época ficava tudo nublado. Então ficava a equipe toda a postos ali esperando ficar nublado. Se fizesse sol, se chovesse, não podia gravar. E aí quando ficava nublado, saía todo mundo correndo pra gravar o negócio, entendeu? Assim, uma loucura trabalhar com... Pior do que isso foi o Regresso. É o Regresso também, que o DiCaprio ganhou o Oscar, né? Isso. Eu o uso... diretor, o Tivo, que é o Emanuel Lubensky, se não me engano, ele ganhou 2 ou 3 Oscars seguidos também. Em anos... Quer dizer, em anos seguidos, né? Uhum. E ele meio que bancou, tipo, não vai ter porra de luz nenhuma aqui não. É a luz que tiver. E aí foi brabo. Quer dizer, se você com equipamento de luz, com tudo a teu favor, se faltar isso, você liga isso, se faltar aquilo, não, vamos fazer sem luz. Imagina a logística disso. Para gravar esse track, tem que ser na hora tal. Tinha que esperar, né? É brabo. E ele gravava com uma grande angular. Eu uso isso para dar aula de fotografia. Assim na tua cara. Exatamente. Eu uso para dar aula de fotografia básica para explicar a característica das lentes, né? Uhum. E como ele usar uma grande angular, a pessoa fica totalmente deformada. O Leonardo DiCaprio ficava com a cara desse tamanho. Tem uma cena que ele tá com a esposa, que ele tem um ombro enorme, assim, por causa da característica da lente que distorce, né? Isso é muito legal. Mas você sabe que essas coisas de distorção, de qualidade, de não sei o quê, depois de 5 minutos, você já esqueceu, você já tá... Se a história for boa, claro, você tá dentro da história. Então, sim. Né? Não, você sente... A grande angular, o barato dela é você sentir que você faz parte daquela história ali, né? Pobres Criaturas. Toda. Você viu? Não. Que ganhou, acho que foi ano... Qual o nome? Pobres Criaturas. Pobres Ditaduras? Criaturas. 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 Pobres... É um filme... Vou procurar. Muito marrento. Com a Emma Stone. Não. Caraca, esqueci o nome da mulher. É isso mesmo. Emma Stone. E o diretor foi um grego, Yorgos. Eu esqueço, eu não sei falar esses nomes, não. E o filme é todo... Caraca, é um visual incrível. E ele usa lentes preto e branco, cor, muita computação gráfica e muito efeito prático. O filme é doido. E é tipo um Frankenstein moderno, que não é moderno o filme, mas é um Frankenstein, só que é ela. Uhum. Puta, tem que ver. É uma aula assim de cinematografia, né? Que é quer dizer, que é a fonte principal lá da ABC Cursos de Cinema, né? É a cinematografia. Apesar, hoje, outro jabazão. Muito bom, vai. ABC Cursos de Cinema. Vai ter que rolar depois um jabá pra ele, né? Pra ela também. Aí, tá vendo? Segura essa aí. E lá, o forte é cinematografia, mas a gente tem 10 áreas. Cada área... Decorei. Cada área tem um monte de cursos. Você fez a cinematografia, isso, sendo que o estilo está dentro da cinematografia. Assistência de câmera... Enfim, eu não guardo direito. Tem que sempre estar fuçando. Você não falou que decorou, rapaz? Falou que decorou. Não, decorei, mas eu não decorei muito, não. A minha cabeça já não está tão boa quanto antes. Tô brincando. Mas, enfim... É isso. Inclusive, tem um curso do Afonso Beato, que é o mestre, um dos mestres lá da ABC Curso de Cinema, que é Mestre dos mestres, eu vi o pessoal pedindo autógrafo dele lá. Afonso Beato, Roberto Faisal e César Moraes. São 3 fodões lá da ABC Curso de Cinema. Roberto Faisal falou que vai vir aqui com o filho dele e o irmão dele que já veio aqui. Já veio aqui, é né? O Rogério. É isso mesmo. Daqui a pouco a ABC tá toda aqui. Venham, gente, venham. E você tá lá também. Podem me chamar também. Isso. Tamo junto misturado. Isso. Mas eu achei um mundo bem à parte, assim. Mas lá na gravação ou o audiovisual em si? Porque agora você já tem experiência lá da TV Globo, né? Não, assim, do audiovisual em si, mais pela experiência de comparar a fotografia com o vídeo, porque tem umas particularidades, assim, principalmente para cinema, né? Por exemplo, o professor estava me falando que ele trabalha com ISO fixo, uhum.
Eu tava até brincando com os meninos aqui. Falei, caraca, eu tinha um assistente lá só pra poder fazer o foco na câmera, porque isso é surreal pra gente que é fotógrafo, né? A gente faz o foco. E tinha uma pessoa só pra fazer o foco. Com o monitor da Holy Land. Com o monitor da Holy Land e uma bolinha, assim, que ele fazia o foco, parecia o relógio do Ben 10. Olha a minha analogia, né? Super criança. Ah, não, parecia o relógio do Ben 10. E aí, pô, quase eu não conseguia, pra eu fazer amizade com o menino que tava filmando, foi um parto, porque eu não conseguia chegar perto dele. Tinha o cara fazendo foco, tinha o diretor de fotografia grudado nele, eu falava, gente, eu quero chegar também, né? Porque eu queria fazer a foto de estilo com um ângulo parecido com o ângulo da câmera, né? Óbvio. Porque na fotografia do cinema, a gente tem o diretor de fotografia que chega e meio que, mas eu quero uma luz ali. Aí tem o gaffer que vai, não, ali não dá para montar. Aqui dá para montar, tá bom para você? O gaffer serve para isso. E às vezes o gaffer entende mais do que o diretor de fotografia, que viaja na abobrinha, acha que... Não vou falar mais não, senão vou ser banido. Pode falar. Agora já começou, termina. Vai. Mas enfim, é mais ou menos... Manda polêmica. É mais ou menos por aí, entendeu? Enfim, não, deixa quieto. Ai, senhor. Ai, senhor. Então tá. Então mas eu quis dizer justamente isso. Tem o diretor de fotografia, que idealiza o clima da foto. Tem o operador de câmera, que vai segurar o tempo todo a câmera, aonde quer que ela esteja. Tem o primeiro assistente, que faz o foco, e vai pegar a câmera quando... E tem os... quando ele acaba de gravar, tá no tripé, mas está no ombro, ele pega. Não sei se é ele ou o segundo, eu sempre confundo. E tem o segundo assistente, e tem o terceiro ainda que faz o logger. Mas lá a gente não tem porque é o César que fazia o logger, então não precisava, era depois. Mas numa gravação normal, acaba dali, sai, pega o cartão, blá, blá, blá. É mais ou menos por aí. Mas é muita gente para fazer uma coisa só, entendeu? E a gente, como fotógrafo, está acostumado a ficar só a gente mesmo. Exatamente. Isso é diferente pra caramba. E essa é a diferença do filmmaker, do cineasta, para o videomaker, que muita gente acha que brigam. Não brigam. Cada um vai para onde acha melhor que tem que ir. Porque o videomaker, o fotógrafo normalmente começa como videomaker. Mas aí se ele quer contar uma história diferente na dramaturgia, já não sei o quê, ele vai para o cinema, porque é mais por conta disso. O videomaker não, o videomaker faz o trabalhinho dele, faz os clientezinhos dele, já vai para uma outra vertente. São duas coisas diferentes, mas todo mundo é amigo, não adianta ser, não tem concorrente nessa brincadeira. Sim, não, é tranquilo. Eu só fiquei um pouco perdida no início lá, porque eu falei, bom, eu sou só mais uma pecinha aqui no tabuleiro. Sim. Não sou eu que vou definir a luz, então eu tenho que trabalhar com a luz que me derem, né? Sim. E aí eu lembro que eu fui perguntar, falei, agora, para quem que eu pergunto? Quem é que manda aqui nesse negócio da luz? Aí eu pensei, o diretor de fotografia. Aí eu fui falar com ele não sabia nada. Aí eu falei, uai, estranho. Aí a diretora que estava definindo, que ela definiu as posições, como é que ela imaginou a cena através do roteiro, o que ela pensou em como colocar as mesas, né? Era uma cena de escritório. E ela falou, pensei nisso, vai ser assim, assim, assado. Aí ela tava falando ali com todo mundo, eu falei, bom, lá vou eu perguntar. Aí eu fui perguntar, onde que você imaginou? Como é que seja essa luz, né? Qual é o espírito que você quer passar? Aí ela falou assim, é tudo preto e branco, mas eu quero que venha uma luz bonita da janela. Aí eu falei, luz bonita da janela, a pessoa vai estar de costas pra janela, vai ser contra a luz. Aí eu falei pra ela, então, não sei como é que vocês fazem pra iluminar aqui, mas... do jeito que você colocou, vai ficar meio contra a luz. Aí ela, não foi isso que eu pensei. Aí veio o gaffer e o professor Will. E aí ele foi e orientou. O que dava para fazer para ela, para chegar naquela sensação que ela queria passar. Aí eu fui entendendo mais ou menos o que tava fazendo. Eu falei, esse cara que eu tenho que grudar aqui. Exato. E aí eu fiquei andando atrás dele junto com o gaffer para entender qual era a luz que ele ia montar. Porque o cinema, o audiovisual é isso, é um conjunto. São várias pessoas que pensam de uma forma, nem sempre, mas tem que pensar de uma forma só.
Porque se quem manda quer uma luz assim, vai ter que conversar com quem manda de outra forma para ver se consegue fazer a luz que ela quer. Se não conseguir, quer dizer, se não conseguir não for possível, porque o gaffer disse que não vai poder montar uma luz ali, tem que ser aqui, vamos ter que adaptar. E aí vai de cada um usar o seu bom senso para, tá bom, vamos adaptar. E isso tudo muda em frações de segundos. Por isso é que tem que ficar atento. Porque se for para fazer um negócio desse, ficar lá, não vou fumar, vou comer um negócio ali, vai perder. E já não vai ser chamado da próxima vez, entendeu? É uma pólvora. Como é que chama? É um barril com uma pólvora e com um estopim pronto para ser aceso. Não, e é muita gente. Se a gente não ficar atento, a gente se perde ali. Perde. Mas é muito legal, gente. É muito legal. Hoje você ensina produção de vídeo com o celular. Sim. Né? Como é que surgiu essa ideia? E por que você acredita que ela seja uma ferramenta tão poderosa, assim, o celular? Cara, o celular tá no bolso. Se eu preciso gravar alguma coisa, se eu preciso contar alguma coisa, se eu quiser registrar alguma coisa, eu tiro o celular e falo, como eu fiz agora quando entrei. Eu queria registrar esse momento muito especial. Eu vou gravar um story. Não, story não, foi um ao vivo. Ao vivo. Coisa que eu nunca fiz no meu canal. Já fiz no canal da ABC. Na ABC você faz direto. Eu fiz um ao vivo agora, numa das gravações de um curta. Acho que foi... Não, era no meu. Eu tava lá quando você fez o... Verdade. Foi o primeiro. Foi a primeira vez que eu fiz. Achei que você fizesse sempre. Não. Eu queria fazer sempre. Eu queria fazer sempre, mas às vezes o negócio vai tomando e faz foto, e faz vídeo, publica, essa coisa de mídia, né? Tem que ser na hora. Aí chega uma hora que eu tô exausto e eu me perco. E eu fico, caramba, o que eu tenho que fazer mesmo? E eu levo tudo certinho, eu já falei com isso. Eu fugi da tua pergunta, desculpa. Não. Eu já esqueci até que eu perguntei. Porque como é que surgiu essa ideia para você ensinar vídeo? Ensinar vídeo, tá. Com o celular. Porque, mais uma vez, voltando para esta casa maravilhosa chamada ABC Curso de Cinema, é legal comentar que todas as pessoas que estão trabalhando hoje lá, que são algumas, foram estudantes um dia lá. Então, aquela casa tem um negócio que pega a gente de uma certa forma, que a gente se apaixona. Eu não estou falando mentira, não, eu estou falando verdade. Eu sinto isso, eu fico todo arrepiado quando eu falo isso, porque aquela casa mexeu muito comigo e me pegou numa época que eu estava precisando de um negócio assim. E para quem gosta de cinema, para quem gosta de vídeo, para quem gosta de foto e tem tatuado... dragão tatuado no braço, nada a ver. Enfim, o que eu tava falando? A gente não vai conseguir sair dessa pergunta. Isso, cara. Dois velho. Não, tudo bem, já entendi que você gosta de vídeo. Não precisa me responder por que você resolveu ensinar sobre vídeo. Não, foi por isso, porque eu comecei a fazer vídeo porque a gente precisava de material para fazer a divulgação da escola, para a gente ter conteúdo para as nossas redes. ABC Curso de Cinema, direto, @Instagram. Eu vou botar o link aqui, rapaz. Isso, tá bom. E você pode chegar lá, você conhece, você vai ver, mas você, caro espectador, que não conhece a ABC Curso de Cinema, vai ver que os vídeos que estão lá são feitos por mim e por Léo. Quer dizer, eu faço os vídeos e o Léo meio que me chicoteia. Não, faz assim, faz assado. Tadinho do Léo, foi horrível agora. Léo, te amo. Ai. Você usa um app da Blackmagic para editar os vídeos ou você já grava direto? Não, para gravar. O app da Blackmagic é um negócio fabuloso porque ele tem o menu dele e as configurações dele são as câmeras Blackmagic que a gente trabalha, com quem a gente trabalha, que tem lá na escola. São as câmeras, os menus
é a câmera em miniatura, que está tudo aqui no celular. Aham. Então, você abre um app da Blackmagic, você tem uma câmera naquela. Só que isso aqui é um celular e a câmera é uma câmera. Mas é fácil de usar? É mole, é mole, porque você tem o iPhone, né? iPhone. Tem. O iPhone tem o próprio aplicativo nativo, já é ótimo, mas ele tem uns probleminhas que deixam a desejar. Uhum. É isso, né? Deixam a desejar? Isso. Então, antes de eu conhecer o aplicativo da Blackmagic, eu usava um monte de outros e sempre tinha um que faltava alguma coisa. Esse veio com tudo. Legal. E aí, eu estou a um passo de chegar para a Blackmagic. Porque eu percebi, é uma coisa interessante também, que quando eu comecei lá na casa, eu queria fazer direção de fotografia. Acabei que eu me desvirtuei e vi que a fotografia tinha esse negócio. O diretor de fotografia, o câmera, o assistente, era muita gente para ficar em cima de uma câmera e era muito botãozinho, muito fiozinho para mexer. Aquilo me deixava um pouco nervoso. E o celular, como está a um palmo da minha mão, é um palmo? Não, está na palma da sua mão. A um palmo. Não, você entendeu. Está na palma da sua mão, vai. É muito mais prático. Entendi. E aí, como eu tinha que fazer vídeos para nutrir as nossas redes, a gente começou com uma interação muito grande em que eu postava stories, postava vídeo, ou não postava e editava e jogava para nutrir as redes depois. Uhum. E aí, o app, se você pegar o Blackmagic e começar a fuçar, você vai entrar na câmera, pegar uma câmera daquela, você já vai conhecer, já vai estar tudo amarrado. Legal. E é de graça. O app do iPhone é maravilhoso, mas ele tem uma outra coisinha que não... Mas eu confesso a você que tem horas que eu uso o aplicativo da Blackmagic e tem horas que quando eu estou na externa, para não ter que usar esse filtrão, que de vez em quando eu deixo no bolso, eu deixo guardado, até botar eu perdi a cena, então eu abro outro. É um truque. Uhum. Ninguém precisa saber disso. Mas eu uso o aplicativo nativo. Então, é essa coisa de estar atento ao que está acontecendo para saber o que você vai usar. Legal. E aquela coisa da câmera. Você vai fazer uma cena, um filme com a câmera tal. Mas essa lente não é boa para isso, porque essa lente não explica, você precisa de uma lente tal para fazer não sei o quê. Eu estou com o telefone, mas se na hora, não, esse aplicativo não vai dar certo, eu vou para outro. Uhum. Eu tenho que saber o que cada um tem, ou o que eu tenho nas mãos para poder gravar o que eu tenho que gravar. Então eu fico com aquela palhaçada toda de gravando, mas tem horas que caraca, e agora? O que eu faço? E tem que ser rápido. Uhum. Esse curso que você vai fazer lá de fotografia para celular, com esse app da Blackmagic, vai ser presencial? Vai ser presencial, vão ser 2 dias, sábado e domingo, de 13 às 19. E eu espero que seja interessante, quer dizer, estou preparando, vai ser interessante, mas eu espero que quem faça goste, porque não vai ser uma coisa de... Não vou falar, vou deixar surpresa. Não, fala, cara. Não, vou deixar surpresa. Dia 5 vai ter um encontro de apresentação, onde eu vou meio que falar isso aqui, mais ou menos. Dia 5 de maio. Dia 5 de maio. É presencial ou online? Esse é online, é online. Porque a casa, a ABC, mais uma vez a ABC Curso de Cinema, ela tem uma paradinha que é interessante, que são os encontros de apresentação dos instrutores em relação ao curso. Então o sujeito vai dar o curso tal, ele tem uma semana antes esse encontro para explicar mais ou menos tal. Como é que é o curso. Como é que é o curso, né? Quem nunca viu vai ver, conhecer a cara do instrutor. Eu fui com esse cara, não fui. Então eu posso perder aluno porque pessoas não vão com a minha cara. Podem não ir com a minha cara. É muito difícil, mas tudo bem. Posso ganhar também, não sei. Ele é muito bobo, meu Deus. Cara, é um idiota, né? Não. Ó, pra gente fechar aqui. Não, vai não. Passa rápido. Tá bom, Não sei se tem outra gravação depois, Daniel? Tem, vambora então, pra acabar. Senão eles me expulsam daqui. Pra fechar. Caraca, 1h20 já. Você quer deixar alguma dica pra galera que quer trabalhar com vídeo ou cinema, quer começar a estudar essa área, mas
tem vergonha. Ou... Vergonha? Porque você acaba se mostrando um pouco também, né, para as câmeras. Você acha que não? Como... Ah, não, cara, você daqui a pouco tá que nem eu, safadinha. Não, aqui eu não tenho vergonha nenhuma, eu tô em casa, Tá, entendeu? tá. Meu problema é só quando vem as câmeras grandes lá da Globo. Nada, é coisa de... É como se fosse um filme. Você começa a ver, esse filme tá esquisito, daqui a 5 minutos você já esqueceu, já tá dentro do filme, e ele te pega, você gosta ou não depois, mas é só fazer, é só começar a fazer. Eu até algum tempo, eu não gostava de falar, não. Aí depois não, peraí, por que não? Porque eu sempre tive essa coisa meio que questionadora. Por que não? Esse por que não pra mim peraí, eu não fico falando por que não. Entendi. Mas eu fico no... Vamos testar isso? O mínimo que pode acontecer é dar merda. E se não der, deu certo. Faz parte, né? Desde que a gente não prejudique ninguém. Então exatamente. Isso é importante. Muito importante. Mas é só tentar. Daqui a pouco você tá aí, talvez lá gravando, fazendo vídeos. Quem sabe? Quem sabe? Fotos e vídeos. Vou ver se eu ganho uma bolsa aqui. A gente vai acabar aqui a gravação. Eu vou... fazer um merchan aqui. Isso. Tô brincando, tô zoando. Então, só pra gente encerrar aqui, antes de passar a palavra para você deixar seu recado final aqui pra galera. Nossa! Vender seu jabá. Mais do que eu vendi. É mais do que ele vendeu. Caraca. Eu vou falar aqui dos nossos apoiadores, legal. E dos nossos patrocinadores. Então, esse ano eu estarei em 3 congressos, né? Estou muito famosa. Isso que dá aparecer na Globo, né, gente? Brincadeira. Aproveita. Vou aproveitar esse momento de fama. Então, tem congressos que eu sempre apoiei e que esse ano me convidaram para estar no palco. Olha! Tô chique. Vou começar falando pela ordem aqui, trocando ideias, que vai acontecer aqui no Rio de Janeiro. É um congresso de fotografia de família, serão 2 dias, 3 e 4 de junho, lá no Recreio dos Bandeirantes, organizado pela Flávia Perran, uma super fotógrafa aqui do Rio. Tá com uma grade muito legal, assim, profissionais incríveis que estão vindo para cá para fazer esse processo com a gente. Eu vou estar no palco junto com o Léo Saldanha, um amigão. Olha! A gente vai falar sobre tecnologia para fotógrafos e vamos fazer... Fera. Ele é fera. E vamos fazer uma interação com a galera, então não posso contar. Se você quiser saber, vai ter que ir lá me ver, porque... O povo copia, entendeu? É verdade. Então, tem que guardar. Mas o bom disso é que copia ideia boa, né? Exatamente. Se copiou, amigo, é porque o negócio tá bom, tá funcionando. Mas aí você vai poder copiar só para depois. Você vai ter que ir lá ver. Somos assim. Temos também o Revolution, é um congresso itinerante que acontece em várias cidades do Brasil. Eu vou falar da cidade mais próxima, da data mais próxima, que é 10 e 11 de junho, em São Paulo. Esse eu vou estar sozinha no palco falando sobre fotografia de família. Em seguida, a gente tem o Infoco, 14 e 15 de junho, aqui em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense do Rio. E eu vou estar falando sobre retratos corporativos e marca pessoal, que é o que eu mais faço hoje, né? Quero agradecer também aos nossos patrocinadores, a Alcamar Seguros. Se você não tem seguro de equipamento, procure a Alcamar, são os melhores. E tem um cupom de desconto, AnaCamp, que te dá desconto de até 20% em algumas categorias lá. Então dá uma olhada para você garantir o seu desconto. E a Pixelu, nossa patrocinadora aqui também para galeria de fotos, Smart Albums, que está sempre aqui com a gente. Quero agradecer ao Daniel, que operou hoje. Aqui as câmeras. Maravilhoso. E agradecer a Betamax. Nosso Betamax. Esse estúdio lindão aqui que sempre nos recebe com muito carinho. E agora você fecha aqui o episódio, deixando uma mensagem que você quiser pra galera. Responsabilidade. O que você quer que eu fale? O que você quiser. Dar um recado, mandar um beijo, dar declaração pra alguém lá da ABC. Não, já chega. Eu já falei demais. Olha. Não, você escolher um só, você vai aprovar para você. Né? Não, mas então vou aproveitar essa para agradecer às pessoas, às craseadas da ABC Curso de Cinema, porque elas estão me dando, desde o momento em que eu entrei naquela casa para trabalhar,
todas me deram muito apoio e me deram muita força, principalmente agora, quando o Afonso me chamou. Afonso, o Faisal e o César me convidaram para dar esse curso. Eu fiquei assim muito surpreso, assim como eu fiquei surpreso quando eles me chamaram para trabalhar lá. E eu só tenho a agradecer a todo mundo. Eu fico emocionado. Pode chorar, a gente adora, vai. Tá. Eu tenho que agradecer a todo mundo, porque todos eles sempre me apoiaram muito, me deram muita força. E eu não sei mais o que falar, mas é isso, eles me apoiaram muito. Cara, me fiquei perdido agora, você me desconcertou. Obrigado. Pessoal, eu não vou citar nomes porque eu vou esquecer fatalmente alguém, mas apesar de não serem muitos, mas aquela casa entrou na minha vida num momento muito especial. E assim como ela entrou, eu segurei a oportunidade. E eu ouvi uma frase do Faisal uma vez, quando eu... Ai, meu Deus do céu, eles vão me cair em cima. Mas quando eu fui chamado para trabalhar, eu fui agradecer, eu voltei para casa com o Faisal, que ele estava ali perto de casa, estava morando ali, em frente, assim, à minha casa. Vizinho. Vizinho, é. E aí eu falei para ele, pô, Faisal, muito obrigado por ter aberto as portas dessa casa para eu entrar para essa família. Aí ele chegou para mim e falou um negócio assim, Renato, nós não abrimos essa porta para você, você abriu essa porta para você. Que legal. Cara, foi foda. Aquilo, eu voltei para casa com as perninhas tremendo. Aí eu não posso falar isso porque eu tô chorando. Ó, pra ficar perfeito. Ah, meu Deus do céu. Adoro que ele chorou. Adoro. Agora a gente tá aumentando o nosso... Pra ficar perfeito, só faltou a florzinha do Jorge Tadeu, hein? Só faltou a florzinha do Jorge Tadeu. Depois você volta lá no capítulo, no episódio 20 desta... Eu vou botar uma foto do Jorge Tadeu aqui do nosso lado. Pra galera entender o que eu tô falando. Maravilha. Eu só agradeço. Obrigada, Renato. Eu que agradeço, Aninha. Desculpa as brincadeiras, tá? Nada. Foi maravilhoso, como sempre. Obrigada, gente. Até o próximo episódio. Valeu. Uhul!